Fala pessoal, Back do Futuro de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Antártida, né? Desprezado, entre aspas, né, pela maioria das pessoas, ou simplesmente ignorado, né? Como o que que é a Antártida? É um pedaço de terra lá enorme, dá dois Brasil, que não serve para nada, né? De tão frio que é, embora haja um centro de pesquisas, né? Mas a gente estava vendo, né? A gente leu uma reportagem da revista Forbes, vai ficar aqui no link, né, na descrição. O cara respondeu, falou assim, ó, nos próximos séculos aí, né, 2 séculos, né, que não é um período grande, né, quando se falando assim de humanidade, né? E de clima, ela pode se tornar habitável e não só isso, cultivável, né? Você ter condição de crescer coisa lá, de ter animais, né? Embora a gente tenha essa mudança na temperatura, né? Tudo devido ao aquecimento global, ao ritmo que se queima combustível fóssil, né? Isso não vai interferir na questão de dia e noite, né? A gente sabe que tem esse problema, seria problemático, né, até pela distância do oceano ali, né, que está longe, é um território de terra muito grande, né, então você teria zonas frias, mas mesmo assim muito mais fácil do que colonizar Marte, por exemplo, né? Então a Antártida está muito mais próximo de nós, a gente imagina se isso vai gerar uma guerra, né? A gente historicamente passa por períodos intermitentes, né, ou alternados de avanço e recuo de geleiras, né? Lugares hoje onde é tropical hoje, quando você tem um avanço, né, de geleira, ele fica árido, e quando você tem um recuo, ele fica tropical. Zona que é temperada fica tropical. Então a gente tem essa dinâmica em tempos, né, assim, maiores, né, não é uma vida de uma pessoa, né, são tempo geológico que a gente fala, né. Então a gente pode ter uma mudança no quadro mundial muito grande, e a faixa equatorial, né, como a gente fala, ficar muito. Hoje, onde é gostoso, pode ficar extremamente inóspito, muito quente, impossível de ser sem chuva, sem água. Então, talvez tenha esse movimento de migração para o sul, né? E talvez isso vai gerar guerra, né? Se a gente sempre brigou por espaços, né? Está dentro de um órgão governamental, tem um link, né, americano, se você quiser procurar de forma fácil, né, dentro do Google, ele lista os países que reclamaram territórios, mas que não foi reconhecido pela maior parte dos países, os países não reconhecem, né, incluindo Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e Grã-Bretanha. Então, Estados Unidos e incluindo o Brasil e outros países não declararam que eles concordam com isso. Obviamente não vão concordar, porque vamos pensar, território não é de ninguém, é um polo atualmente. Ninguém utiliza aquilo ali só para pesquisa. Você vai querer já fazer uma colonização, fazer o famoso dibs, né? Dibs, é meu. Ninguém mais Vips, vai tocar na terra. Eu eu pisei vi na primeiro. terra. Exato, eu pisei primeiro, ninguém tem acesso a essa terra, só eu. Isso não quer dizer nada, é igual falar que alguém é dono do Ártico, né? Não é, ninguém é dono do Ártico. Tem partes ali territoriais que margeiam, não chegam perto do Ártico, mas ninguém propriamente dito é dono de um polo, né? E a Antártida também vai ser dessa forma, né? Se tiver o degelo completo ou parcial, ou de uma forma que a gente consiga cultivar, talvez a gente tenha que pensar de forma mais coletiva, porque talvez seja uma das terras cultiváveis que possa dar alimentação para o mundo, ou para a humanidade, né? E contanto que a gente também avance nesse tema aí de cultivo, como está acontecendo com a Holanda, né? De cultivo fechado, né? A Holanda e a Alemanha, né? Cultivo fechado dentro de container ou com um clima controlado. A gente ainda precisa de terra cultivável, né? E tendo terra cultivável, como tá dando a entender que possa ter no Polo Sul, fica praticamente impossível você querer já reconhecer como uma terra de um determinado país, se a humanidade toda talvez dependa dela, né? Se a temperatura lá vai ser mais privilegiada que em outros lugares, né? A gente está querendo recriar um clima de colonialismo, né? A gente vai querer colonizar a Antártida, vamos todo mundo se degladiar. A humanidade moderna É. toda misturada entre povos, né? A etnicidade do mundo está ficando um pool misturado gigantesco, né? Para que a gente vai disputar se a gente não pode utilizar o negócio conjuntamente, né? Fica cada vez mais complicado e complexa essa discussão. Eu acredito fortemente, né, que vai acontecer alguma coisa do tipo. A gente vai estar vendo assim de primeira mão o que não foi possível antes, que é o quê? Por exemplo, os portugueses chegaram aqui no Brasil, tinha os índios aqui, eu falei, não, dane-se os índios, isso aqui é meu, vou pegar. Na Antártida, até onde a gente sabe, não tem ninguém, né? Então, quem que vai poder chegar lá? Então, assim, o primeiro chegar lá, botar uma bandeira dele, né? Vai ter essa corrida, pô, será que alguém vai falar assim, não, vai demorar, mas até lá, então eu vou gastar aqui infinitos milhões e trilhões de dólares, reais, vou manter isso daqui mesmo sendo inútil agora, porque lá no futuro eu vou poder falar, é meu, eu cheguei primeiro, sai daqui. E a gente pode ter como base territórios menores, né?
A gente vê na história ali da Europa, do mar Mediterrâneo, tem ilhas menores, né? O pessoal conhece muito, né, por causa das baladas hoje em dia, Palma de Maiorca. Mas você vê Menorca do lado, né, que é uma ilha menor, né, que fica ali da costa da Espanha, e você vê as construções que teve lá, desde as épocas antigas, né, teve os fenícios que habitaram o lugar, teve até tentativa de invasão de sumérios, se eu não me engano, e depois teve franceses, britânicos, espanhóis, todo mundo foi um construindo e destruindo em cima do outro. Então era um território que meio que não era de ninguém, mas era de alguém. Então foram os povos tentando entrar e sair, e você vê assim, hoje mistura de arquiteturas de vários estilos e povos diferentes numa mesma ilha. Um território que, em teoria, teve habitantes, mas ninguém sabe ao certo quem foi o habitante originário, lá de trás, né? Quem realmente habitou ali. Então foi uma disputa por ponto estratégico, né, no meio do mar, que ali era entre o norte da África e a Europa, e que acabou sendo, entendeu, uma disputa que teve em muitos lugares, não teve só ali, né? Você vê a Sardenha, né, e você vê outras ilhas ali que tem no meio do Mediterrâneo, teve disputas constantes de povos antigos e mais modernos, né, disputando esses territórios. O problema é o seguinte, naquela época, o tipo de poderio bélico que se tinha era muito menor e se tinha assim um tempo para você ter ciclos de ocupação desses lugares, né? Você tinha um ciclo, você conseguia construir uma base. Aí você vai na Antártida, o primeiro que ocupar, com a tecnologia que a gente tem hoje, vem o segundo, vai tentar desenvolver ainda mais do que tem a tecnologia bélica e vai tentar tirar, e não é só um. Pensa o seguinte, vai que dois países fazem uma parceria. Como já aconteceu no passado, uma tentativa de parceria entre Hitler e alguns países do eixo. Não vai ficar daquele jeito, porque no fim eles querem um dominar o outro. Não vai dar certo esse tipo de parceria. Então eles vão se degladiar, ou ainda pior, um ocupa ou dois ocupam, o resto do mundo inteiro, desesperado, vai vir e vai querer destruir tudo que tem ali. Então a chance é, você não vai criar só um inimigo. Para conseguir manter a posse daquele território, vai ter que estar tão bem protegido e tão investido, né, ali em cima, né, não sei em que nível, não é o número de pessoas que vai estar ali, mas o nível de tecnologia para conseguir manter aquilo ali, produção para fazer valer o dinheiro que você vai investir para manter aquele território, que vai ficar impraticável. Quem dominar aquilo ali ou se dominar, vai ser constantemente atacado, vai ficar no inferno constante. Até alguém tomar o lugar e esse outra pessoa, outro país que tomar o lugar vai também se ferrar no processo. Então, não é uma ideia simples, né? Você não está falando assim, ó, agora a gente vai ter desse mundo inteiro de países e de terras que a gente tem para conquistar, como aconteceu com a África, com a América do Sul e com os países que foram colonizados, que foi meio que eles saíram dividindo no lápis, né? Saiu cortando até onde não devia, né? Na África, que é onde as tribos se dividiam, ele foi lá e fez um corte no meio do rio, né? Fez corte na área geológica, não respeitou, né? A multiplicidade de etnia, tal, não teve esse respeito, nem tentaram fazer no Oriente Médio, não deu certo, né? Teve retaliação. Então você vê a história da humanidade, é sempre isso, teve mais áreas para se ocupar e mesmo assim teve problema. Imagina uma área única, com todo mundo querendo ir atrás dela. Não vai dar ruim, né? Vai dar ruim, não tem como dar certo. Pegar aquela solução de mãe, né? Ah, se for da briga, ninguém pega, né? Joga uma bomba atômica lá e já acaba com tudo, já. A questão dos 6 meses de noite, né? Pela latitude, a Antártida passa por... O verão dela dura 6 meses, é sol, dia e noite, noite e dia. Aliás, não tem noite, né? São 24 horas de sol por 6 meses, né? Aproximadamente. Que se chegar nesse cenário hipotético, estaria uns 10 graus mais quente do que é hoje, já tornando possível, condições que a gente já tem em outros lugares, para você cultivar tanto animal quanto a agricultura, né? A questão é, e os 6 meses de noite? Talvez fosse alguma coisa assim, sazonal, para você ter ali só o cultivo, por exemplo, né? A gente já esgotou, né, terra, tal, vamos usar, igual você falou, chegar num consenso coletivo, né? Só na Antártida vai ser um recurso, né, um escape, você produzir. Se tiver planejamento, dá para os 6 meses de verão suprir a necessidade anual de comida, de recursos, de animais, né? Então, resolveria um problema grande que a gente está tendo, né, que é a escassez de território. Agora precisa ver que ponto que a gente vai chegar da habitação aqui para ver se realmente vai ser briga por território, igual você falou, colonizado, né? E assim, parece coisa de velha, mas muito, muito pouco atrás, né, que nem minha professora de história falava ontem, né, você tinha gente brigando, né, você teve guerra entre Inglaterra e Estados Unidos pelo território norte-americano, você teve guerra lá, conflito com os mexicanos, com os índios, aqui teve holandeses, as famosas invasões holandesas, francesas, é uma constante briga por território, né, o período da Primeira Guerra Mundial foi nítido, claramente uma briga por território. Então
eu acho que talvez isso aí incitaria, né, uma nova disputa, né? O pessoal já está falando de espaço, né? Que queria fazer um tratado que nenhum país do mundo pode reclamar um território espacial, né? O Putin falou, a Rússia não assina essa merda. Então, é isso que eu falo, pô, se os caras falam de colonizar Marte, velho, você acha que não tem ninguém pensando em colonizar a Antártida? Sem falar que é outro dos textos indicados aí, né? A infinidade de recursos e biodiversidade que vai ter nesse subsolo, né, antártico aí que tem rios, né? Eu não sei se ele vai correr, né? Tudo não tem como você explorar, né? É um lugar assim, é um mistério, né? Uma grande incógnita, né? Então, mas acredita-se que vai ter tudo isso, vai ter muita água doce, potável, vai ter muita. Hora que chegar sol, hora que chegar calor, pode criar organismos ali, peixes e outras espécies desse tipo de coisa, e virar um paraíso, assim, né? Dando muito recurso, né? E a gente está falando da disputa a nível nacional e sempre lembrando, os países que têm mais território perto dos polos, talvez a população do próprio país e as populações mundiais tentem comprar esses territórios, né, para moradia e tal, mais colado, né? Por exemplo, você vê ali na Terra do Fogo, na América do Sul, né, que tem ali, deve ser Argentina e Chile, né, que tem territórios ali, que é uma faixa de território não muito massiva, né? Aí você tem na parte do Ártico, né, que você tem ali Noruega, tem Estados Unidos, China, deve ter Rússia também, né, Canadá. Tem esses países que têm território ali colado no Ártico, né? E esses territórios vão ficar cada vez mais valorosos. E a gente está falando da iniciativa pública, né, de nível estatal ainda, né? Não sei até que ponto a gente vai manter essas unidades, né, e esses nacionalismos, mas aí é disputa a nível estatal. Imagina a disputa a nível privado. As pessoas com mais dinheiro, né, que tiverem no momento vão correr para comprar os territórios mais próximos dos polos, né? Aí você vai ter uma demanda muito alta, então a qualidade de vida vai ser mensurada e até a qualidade, o nível social das pessoas vai ser mensurado por regiões do mundo que elas possam habitar, né? Se você mora mais perto dos polos, você tem um nível de social, um nível econômico melhor. Se você mora mais perto ali na área intertropical, você já é de classe média. Se você mora na parte do Equador, você é povão. Você está se lascando lá, né, e está passando calor absoluto. Então a gente vai crescendo, talvez a população humana, talvez alguns países estão mostrando uma estagnação, mas se a gente continuar crescendo, ou talvez tenha uma solução vertical para isso, mas a gente já sabe, né, de acordo com o que a gente já leu no passado, está no Google, que se você verticalizar demais, as placas, né, a superfície não aguenta muito, né? Como aconteceu o que você falou, né, Silas, na China. De muito alto, né? Começou a ceder, né? A estrutura dele, né? Da crosta da Terra ali começou a ceder. Porque é muito peso, né? Num único ponto, assim, né? Imagina concentrando tanta gente, todo mundo colocando as fichas na Antártida e construindo, talvez, né, coisas que não deveriam ser construídas ali, né? O pessoal com a iniciativa humana de querer utilizar vai lá e constrói verticalização muito alta, né? Para um lugar desse pode não causar o efeito desejado, né? Esperar pra ver, né? O pau cantar. Já comprou sua terrinha lá, né? Tá de boa, agora tá de camarote, E né? comprar de quem, cara? Quem que é o dono da Antártica? Eu vou pagar pra quem, velho? De acordo com o argentino, você já sabe, né? A Argentina é complicado, né? Já são dono de A uma parte Argentina ali, acho que é dela? vai ter que negociar uma parte ali, vai ter que negociar com o argentino, com aquele espanhol meio enrolado, né? Você sabe, né? Porque, pero que sí, pero que no, pero que es mío, no es tuyo. Tenemos que hablar, pero no hablo com os brasileiros. É bem isso, né? A Aí gente vai faz ter que. assim, quem tem mais Copa do Mundo, então fica com a parte do... Aí eles vão construir uma cancha lá, né? Pra fazer a disputa final. O jogo do século, imagina? Voltando pro sério. A última pauta nossa foi sobre geoengenharia, né? Será que seria possível gerar algum mecanismo que force, entre aspas, aí uma deriva continental guiada e controlada e puxar um continente para uma latitude mais confortável? Tá num ângulo não muito bom. Vamos lançar um projétil, né, que vai a órbita até a volta, bate de um modo que a gente vira a angulação assim. Vamos tentar recriar, né, a pancada do meteoro para virar os 23 graus da Terra. Não, sem levar em conta que teve a destruição em massa, né, dos dinossauros, tudo que teve aqui. Vamos só tentar dar uma tiltada assim pro canto, né? Então, Pedreiro espacial, né? Pedreiro espacial. Aquela viga tá meio estranha, né? Tá meio virada. Vamos dar uma viradinha só. senão é só combinar uma peregrinação na Páscoa, vai todo mundo para Jerusalém, vai pensar assim pro lado aqui, vai. Ai, caraca.
É 8 bilhões de pessoas, né, peregrinando. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha. Se é novo no canal, se inscreve. Confere também o nosso Instagram, @backdofuturo. E é isso aí, toda semana, quarta-feira às 18h.